segundo vídeo desse canal e eu recebi alguns comentários. Achei bem curioso, né? Teve um em específico, que é o motivo desse vídeo de hoje, que eu li e achei bem interessante. Eu resolvi fazer um vídeo, não um vídeo resposta, mas um vídeo comentando em cima desse comentário que eu tive aqui no YouTube. Eu recebi algumas mensagens de pessoas próximas a mim, falando sobre esse tema também, falando que é um tema passa pela cabeça delas também, é um tema recorrente. E eu sei que algumas pessoas do meu convívio também pensam sobre isso. Algumas pensam de forma mais melancólica, de forma mais triste, e outras pensam assim como eu, em uma forma de refletir sobre a vida, sabe? E aí eu vou ler o comentário que eu tive e vou falar a respeito disso, assim, na minha visão, né? Falar sobre mim, sobre o que eu acho, o que é que eu penso, né? Os pensamentos, até porque o nome do canal, é Pensamentos Intrusivos, então os pensamentos que eu tenho, que aparecem na minha cabeça, simplesmente. E aí, começa assim, ó. Acho plausíveis os questionamentos. Saiba que estamos nessa vida para evoluirmos. Então não tem problema se o que te faz feliz é sentir bonita ou sair para beber, ou gastar dinheiro com coisas banais. Isso é viver e cada um vai viver do seu jeitinho. Continue fazendo o que te faz feliz, viva. Faça as coisas que tenha vontade de fazer. Tudo vai fazer sentido quando você entender que estamos nessa vida para viver e evoluir. Talvez você não acredite nisso e na questão espiritual, mas se você experimentar esse ponto de vista, você vai conseguir entender muita coisa sobre você e sua jornada nessa vida. Primeiramente, eu vou comentar sobre fazer as coisas que a gente gosta de fazer. E aí, como eu tinha falado no vídeo anterior, né? Que eu tinha visto a moça, que eu achei ela muito bonita, eu fiquei, qual o sentido disso? Não foi uma crítica, não estava fazendo uma crítica a ela, dizendo que assim, me perguntando, ai, qual o sentido de ser bonita. Não foi exatamente assim, mas o que eu penso é sobre mim, sabe? E por muito tempo eu buscava isso, por muito tempo eu pensava que eu só ia ser feliz isso na adolescência, né? Eu pensava que eu só ia ser feliz quando eu tivesse o corpo perfeito, o cabelo perfeito, o rosto perfeito. Desde nova, eu pensava em fazer cirurgia. Sonhei, né? Sonhei quando era adolescente, porque nem dinheiro eu tenho. Mas assim, na minha cabeça, eu só seria feliz quando eu fosse perfeita, quando eu fosse belíssima, maravilhosa. E eu passei um tempo com esse pensamento e chega uma hora que você fica, qual o sentido disso, sabe? Faço as coisas que eu gosto, tem muita coisa, eu não deixo de fazer as coisas que eu gosto, eu saio, gosto do trabalho que eu tenho atualmente, é bem leve, é bem tranquilo. Os meus chefes, eles são bem de boa, são bem tranquilos, a gente consegue conversar, sabe? E muitas vezes, pronto, foi o que já aconteceu. Algumas vezes eu não estava melancólica. Não é um estado melancólico de ficar, eu não vejo sentido. Não é melancólico. É como se fosse como é que eu posso dizer? Um start que dá na minha cabeça. Que eu começo a pensar sobre a vida, sobre os rumos que eu estou tomando, sobre, sabe, sobre tudo. E é como eu falei no outro vídeo, às vezes é um pensamento intrusivo, às vezes eu estou tranquilamente vivendo minha vida e bate assim um pensamento de eu passar mal, eu ficar tonta e eu tenho que, eita, volta, e eu vou e volto, né? E sim, eu concordo que as pessoas precisam fazer o que elas gostam, que faz, o que torna elas felizes. Mais outra vez, é o pensamento que sempre me vem à tona, né? Qual é o sentido?
E muitas vezes eu sinto que o meu esforço está sendo em vão, sabe? Levantar cedo, enfrentar o trânsito, vir para o trabalho, passar um dia estressante, lidar com algumas pessoas alguns clientes, né, que causam certo estresse. E até mesmo viver momentos que são agradáveis, momentos onde eu estou com os meus amigos, né? E já aconteceu de eu estar em um momento agradável, um momento bem feliz, e eu ficar olhando assim para as pessoas e qual o sentido? Só que talvez foi o que eu já pensei, né? Foi o que eu já pensei e foi o que já me disseram. Talvez eu esteja fazendo uma pergunta que não tem resposta, não tem resposta lógica, né, para isso. Não tem uma resposta qual o sentido da vida. A pessoa que comentou até falou sobre a evolução espiritual, e mencionou que talvez eu não acreditasse. Eu não sei ainda no que é que eu acredito, sabe? Não sei. Há um tempo atrás eu acreditava em paraíso, em inferno, e que as pessoas boas, quando a pessoa é boa, uma pessoa evoluída de espírito, ela vai para um lugar bom, e quando é uma pessoa que é ruim, vai para o vai para outro lugar, né? Vai para um lugar não tão agradável assim. E eu não sei no que acreditar, sabe? Será que eu sou uma alma bem antiga? Será que eu sou uma alma nova, recente aqui no mundo? Como é que eu vou fazer essa evolução espiritual, sabe? E talvez eu não tenha, quer dizer, talvez não. Eu não tenho a resposta disso sobre o lado espiritual, porque eu não estou buscando, eu não estou me aprofundando na questão espiritual. Isso aí eu sei. Eu não estou buscando, porque se eu fosse me aprofundar na questão espiritual, se eu fosse procurar uma filosofia de vida, poderia ser que eu encontrasse uma resposta que mais me agradasse, sabe? Mas não é uma pergunta que eu faço assim, não é uma pergunta como, ai, por que que o céu é azul? E a ciência vai lá e explica por que que o céu é azul. Por que que as folhas das árvores, a maioria, por que que são verdes? A ciência também explica. Mas não é esse tipo de pergunta. E eu não sei explicar. Eu sempre tive isso desde criança. E aí, quando eu era criança, a pergunta que batia era um pensamento intrusivo. Eu não estava esperando essa pergunta. Batia um pensamento de quem sou eu? E aí eu ficava assim, ó. Eu passava um tempo digerindo, eu criança. Eu lembro, talvez eu tivesse uns 6, 7 anos. E batia essa pergunta assim em mim, de dar uma tontura e eu ficar parada. Só que hoje em dia é mais sobre o sentido das coisas, né? Sentido de por quê? Por que que eu tô fazendo esse vídeo agora, sabe? E aí muitas vezes essa pergunta ela me tira do eixo. Assim, do eixo que eu digo não de me desestabilizar para eu ficar depressiva, não é isso, mas me desestabiliza porque eu preciso parar e opa, calma. Eu estou no mundo, eu estou na realidade. Eu estou aqui vivendo e tem pessoas ao meu redor, né? Teve até uma vez, foi uma época que eu estava bem perturbada, assim, só que eu já estava perturbada, era psicologicamente mesmo, porque não estava indo bem no trabalho, não conseguia me concentrar, o rendimento péssimo, então eu estava bem. E aí eu pensei, não, eu acho que eu preciso relaxar um pouco. Fui à praia sozinha, fui lá, tem uma ponte no lugar onde eu moro, tem uma ponte, fui lá pro final da ponte. E aí passei um tempo lá, esperando, olhando lá pro horizonte, pensando sobre essas coisas, sabe? E em alguns momentos eu sou muito grata. Acho que assim, no geral, eu sou grata por existir, por poder sentir essas coisas, por conseguir enxergar o mar, por conseguir sentir o vento, sentir o cheiro de mar, poder conversar com as pessoas, ter pessoas ao meu redor que eu amo.
né? Mas muitas vezes o título do outro vídeo, quando tudo deixa de fazer sentido. Em alguns momentos, não é sempre, mas em alguns momentos tudo deixa de fazer sentido para mim, a minha visão. Ir trabalhar, fazer o que eu tô fazendo, ter amigos, ter família, ter um namorado, sabe? Isso me pega. Isso me pega de um jeito. De por que que eu estou fazendo isso ao invés de fazer outra coisa? Por que que eu estou indo por esse caminho e não pelo outro? Por que que eu estou usando essa roupa e não aquela? Por que que eu. Ai, é tanta coisa, são tantos questionamentos. Por que que a gente se importa com tanta coisa que é besteira, sabe? E aí eu tenho muitos pensamentos intrusivos. Eu tenho muitos pensamentos para assuntos, para vários vídeos, vários vídeos. Inclusive, eu escrevi alguns textos, só que eu não vou compartilhar aqui, é óbvio, porque tem coisas muito pessoais, pensamentos muito pessoais que eu acho que não tem nem como compartilhar no YouTube, porque talvez o YouTube derrube. Eu falar aqui o que é que eu pense. Eu estava conversando com um amigo meu ontem, e aí ele dizendo que se ele fosse fazer um vídeo pro YouTube, a PF ia bater na casa dele. E eu, menino, pelo amor de Deus. Mas eu entendo. Tem vídeos que talvez se eu fosse colocar aqui, o YouTube derrubasse e mandasse um federal para minha casa, para, né? Não é nada criminoso, não é? Não é, mas assim, são pensamentos que a gente não está habituado a conversar, sabe? Tenho amigos que conversam sobre isso, eu tenho amigos que gostam de falar sobre isso, que a gente troca um papo bom, um papo legal, a gente fala sobre a brevidade da vida, sobre o que que a gente está fazendo nesse mundo, que a morte é um alívio, muitas vezes a morte é um alívio, e eu sinto isso também. Em muitos momentos eu sinto que a morte é um alívio, em outros momentos eu sinto o peso de pensar que um dia eu vou morrer, de pensar que um dia eu vou parar de fazer esses questionamentos. Eu vou parar de me questionar qual o sentido, até porque eu já não vou mais estar aqui, vou estar não se sabe onde, em outro plano, né? E um amigo meu até, uma vez eu estava conversando com meu amigo, e aí eu comecei a questionar, o que é Deus? Né? Quem é Deus? Qual o sentido de Deus existir? E aí ele falou assim: talvez você não saiba quem é Deus, porque Deus está nas coisas simples. E você está querendo pensar lá em cima, você está querendo elevar tanto o seu pensamento, você está pensando além e não está vendo o simples. E Deus está no simples. Daí eu, poxa, é verdade, sabe? Eu gosto muito de ter esse tipo de conversa. Eu gosto de pensar sobre essas coisas, por mais que em alguns momentos seja bem. É um peso. Muitas vezes esses assuntos trazem um peso, sabe? Um peso mental, pra gente ficar refletindo. Pra gente, que eu digo, no caso eu, né? Pra gente, no caso eu, de ficar sentada só pensando sobre essas coisas. Mas deve ser isso. Deixa eu ver se ele. Eu vou ler novamente o comentário aqui, pra ver se tem alguma coisa mais interessante pra eu falar. Hum, sobre a questão da evolução espiritual. O que seria essa evolução, né? Porque para mim, algo que é certo, para o outro pode ser errado. E para o outro, algo que é certo para mim, eu posso considerar errado, né? Conceitos de vida, modos de comportamento, modos de agir, algo que para mim eu vou achar super normal, super tranquilo, outra pessoa não vai achar, né? Então, essa, esse assunto assim da evolução espiritual, muitas vezes a gente precisa se basear por alguma religião. A gente vai ter que encontrar um grupo, encontrar uma religião que diga isso é moralmente correto, isso não é moralmente correto, segundo a filosofia tal.
se você agir de determinada forma, você não vai atingir a evolução espiritual. E é uma das coisas, essa é uma das coisas que me prende muito, quer dizer, que me segura a não procurar uma nova religião, sabe? Porque eu não gosto de me sentir presa, eu não gosto de me sentir correntada, sabe? Em nada, nem relacionamento, nem amizade, nem na família, nem religião, em nada. Eu não gosto de me sentir presa. Se algo me faz, de alguma forma, sentir presa, sentir que eu devo uma obrigação, sentir que eu preciso estar agindo sempre de determinada forma. Ah, você precisa ser assim, porque isso é bom, porque é isso que vai te trazer a felicidade. Você precisa agir dessa forma, você precisa seguir assim. Você tem que evitar tais coisas. Eu já me sinto presa, eu me sinto sufocada, sabe? Então, isso me prende muito na hora de procurar uma religião, de ir atrás de uma nova religião, porque eu gosto de ter esse pensamento livre. Gosto de questionar o mundo, questionar várias coisas. E eu não gosto de nada que me prenda, nada que bote ordens, sabe? Porque muitas vezes eu só quero viver tranquila, eu só quero ficar na paz, na tranquilidade e não gosto de me sentir sufocada, não gosto de me sentir presa, sabe? Então é isso. De qualquer forma, eu tento buscar evolução espiritual, tento sempre pensar no que me faria evoluir mais, né? Mas esse assunto é outro vídeo, porque o vídeo já tá. Eu tô sem óculos, não tô nem enxergando. 17 minutos, o vídeo está enorme. Então, esse é o segundo vídeo, acabou. Depois eu vou ver na minha lista quais assuntos eu posso falar, e aí eu trago bem aqui, galerinha. Comenta muito, se inscreve, dá like, compartilha, beijo.